Olá, amores! Hoje eu vou falar para vocês da carta ao universo, ou a carta mágica, a carta ao futuro. Aí, como você preferir, né? Tem várias formas de dizer. Eu lembro que quando eu soube desta carta, era a carta ao universo. Se eu não me engano, eu li no livro Meu Anjo há mais ou menos uns 18, 19 anos atrás, mas não tenho certeza se foi exatamente neste livro, mas eu vi em um livro e na época eu fiz sim e consegui realizar, alcançar aí algumas coisas bem logo depois que eu fiz a carta, algumas coisas anos depois, mas consegui realizar algumas coisas assim, não tudo, mas algumas coisas se tornaram reais, principalmente aquilo que eu mais queria, aquilo que eu mais acreditava que era possível de se realizar. A carta era mais ou menos assim. Eu pegava uma folha, na época uma folha branca, e escrevia ali como se já tivesse realizado aquilo, sempre já agradecendo por já ter conseguido aquilo. Então eu escrevia mais ou menos assim: hoje estou tão feliz e agradecida, pois estou fazendo faculdade, passei naquele curso que eu sempre sonhei passar. Hoje estou tão feliz e agradecida, pois consegui comprar aquele carro. Aí ia colocando ali coisas que eu queria realizar como se já tivesse conseguido, e cada linha que eu escrevia eu imaginava aquilo, eu comemorando aquilo, eu imaginava o que eu ia sentir naquele momento, como eu me sentia, qual era a sensação. Porque quando você escreve, você tem que imaginar e sentir, porque é como se você quisesse, vamos supor, você quer muito ganhar um anel. Aí você imagina como vai ser quando eu chegar e estar com aquele anel na minha mão. Então você imagina ele na sua mão, o sentimento, você tocando, você pegando. Tem que sentir. E qual a sensação? Nossa, eu tô tão feliz, eu tô tão agradecida. Você imagina e sente, é unir a mente, o pensamento e o coração. Você imagina e sente, porque é aquilo que vai gerar energia ao universo. Aí é quando você solta. Então eu lembro que eu escrevia, e depois que eu escrevia toda a carta, eu pegava uma fita, na época era uma fita, muitos anos atrás, como eu disse, e pegava ali meu Walkman. Se eu não me engano era Walkman o nome, tanto tempo, né? E gravava a carta todinha e depois pegava aquela carta, colocava dentro de um envelope como se fosse uma carta e colocava dentro da Bíblia ou de um livro que eu gostasse muito e esquecia. A carta eu esquecia porque era tipo assim, entreguei a carta ao universo, né? E a fita eu escutava toda noite, a minha voz mesmo dizendo. Então quando eu deitava para dormir, eu deitava, colocava aqueles fones de ouvido e escutava a minha própria voz lendo aquela carta, e eu ia imaginando aquilo como se já tivesse acontecido, imaginando aquela cena, imaginando a sensação que eu sentia naquele momento, que eu recebia aquilo, que eu realizava aquilo. Então, eu fiz há anos atrás dessa forma, algumas coisas eu consegui realizar sim, principalmente, como eu disse, principalmente aquilo que eu acreditava muito que ia acontecer, que eu ia de fato realizar na minha vida. Porque eu lembro a sensação que eu tinha era tão grande, era uma certeza tão grande que era como se aquilo realmente já fosse meu. Já fosse meu. Eu lembro que eu sentia mais ou menos assim, aquilo já é meu, tá guardado para mim em algum lugar, mas é meu, eu tenho certeza absoluta que aquilo é meu.
Então essa era a sensação que eu tinha. E eu imaginava, sabe, eu vibrando. E eu sentia aquela vibração, aquela alegria. Eu sorria sozinha. E esse sentimento é transformador, é transformador. E é com esse pensamento e esse sentimento que faz com que a mágica aconteça, faz com que aquilo realize de fato na sua vida. Então aquilo era o que eu queria de verdade. Era uma certeza muito grande de que aquilo era possível. E eu lembro também, e eu consigo até entender hoje em dia, que na época eu não entendia, eu lembro que algumas coisas eu escrevia, mas eu pensava assim, ai, mas será que eu vou realizar isso? É tão complicado, tão difícil. Eu não sei se eu sou capaz de conseguir alcançar algo assim. Essas coisas foram as que eu não realizei. Essas coisas não se materializaram de fato. Por quê? Porque eu sentia que eu não era merecedora daquilo. E quando a gente sente que não é merecedor, é uma forma de se sabotar. Porque o universo também entende que eu não mereço aquilo. É assim mesmo que o universo entende. Porque se eu já estou dizendo para mim que eu não sou merecedora daquilo, que eu não sou capaz de conseguir aquilo, não existe outra maneira do universo entender, não existe outra forma dele entender. E às vezes a gente se sabota da seguinte forma: a gente acredita que não é capaz de conseguir aquilo que almeja, que deseja, e a gente não vai atrás. A gente não tenta, porque acha que não é capaz. Então deixa pra lá, vai deixando pra lá. É uma forma de se sabotar. Então tudo aquilo que eu tinha certeza absoluta que eu queria, que eu era capaz e que era possível de acontecer na minha vida, quase 100% aconteceu. Quase 100% aconteceu. Porque oportunidades surgiram, até como viagem mesmo. Viagem assim que, de lugares que eu dizia que um dia eu ia conhecer, e as pessoas falavam assim, nossa, mas é impossível. Mas aconteceu. Sabe, assim, cursos que eu falava que um dia eu iria realizar e parecia impossível naquele momento, naquela fase da minha vida, e eu fiz anos depois. Alguns até mais de 15 anos depois. Outros recentemente. Olha só quantos anos atrás eu fiz essa carta. E é possível, sim, é possível. Tem pessoas que nem faz a carta, simplesmente mentaliza e acredita. Então, a carta ao universo, a carta mágica, a carta ao futuro funciona? Funciona. Funcionou para mim, porque não pode funcionar para você? Tudo depende de você. Acreditar. Acreditar é a maior das mágicas. Essa foi a dica de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijos. Até o próximo vídeo.